E gente, mais um dia, mais um treino. Estamos aqui. Ontem não rolou. Tô doente mesmo, tô um pouco resfriado. Ontem acabou que não consegui vir treinar. Hoje perdi um pouco a hora, mas eu não tenho aula hoje de manhã, então acabou dando certo de vir mesmo num horário que não é o horário que eu venho sempre. Estaria um pouco atrasado se eu tivesse meus compromissos normais da manhã, mas não tenho às quintas-feiras. Então acabou dando certo. Treino de peito e tríceps relativamente bom. Estamos sempre considerando o fato de estar gripado, então dá uma estragada no treino, mas deu para fazer tudo. Já com as cargas novas, os movimentos que eu ainda não tinha subido carga eu subi, então essa ficha já está completamente atualizada. Eu tinha falado antes, né, a partir do momento que a gente começasse a trabalhar, a gente ia ter mais coisas para conversar, né? Essa semana foi de adaptação na escola ainda, começando a conversar com os alunos. E, poxa, hoje me impactou uma coisa. Eu vi um vídeo de uma garota que... uma mulher, na verdade, não é uma garota, não é uma adolescente, é uma pessoa, uma mulher que tem transtorno de altas habilidades, né? Ou superdotação, como diziam antigamente. E ela estava falando sobre o fracasso que ela é. E eu me identifiquei bastante, porque eu também fui uma criança prodígio. Aprendi a ler sozinho, com um pouco, mais ou menos uns 3 anos de idade. Fui para a escola muito cedo. Eu não fui avaliado por neuropsicólogos para ser diagnosticado, porque era uma criança pobre dos anos 80, né? Não tinha nem banheiro dentro da minha casa, quem dirá um neuropsicólogo na minha vida, né? Eu fui avaliado por uma junta educacional, né? Eu já era um ano adiantado na escola e eu fui avaliado por essa junta, fiz um teste, eu tinha 5 anos e o prognóstico deles era que eu tinha que ser adiantado mais 2, né? Então eu já estava estudando, eu já tinha 5, estava estudando com crianças de 6 e a proposta é que eu estaria intelectualmente mais bem adequado junto com as crianças de 8 anos. E aí na época minha mãe ficou com medo e não autorizou meu avanço, porque na década de 90 ela tinha muito medo de eu apanhar na escola. Eu era uma criança pequena para 5 anos de idade, né? Então eu já estava correndo risco por ser pequeno para uma criança de 5 estudando no meio das crianças de 6. Então ela tinha muito medo de eu acabar sofrendo por estar estudando junto com as crianças de 8. Mas a minha vida na escola ela sempre foi resumida a muita frustração, porque pessoas que têm esse diagnóstico, e eu assim, não sei se eu tenho, mas eu sempre vejo as características dessas pessoas quando eu vou atrás de informação, e é muito estranho, porque eu me identifico demais, porque tudo que a gente se interessa é extremamente fácil, é ridículo, sabe? Aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto que interessa é quase como na Matrix, no filme, sabe? É como se simplesmente aquilo entrasse na sua cabeça muito rapidamente, sem muito esforço, sabe? E eu sempre tive interesse por coisas relacionadas à educação, então eu era um aluno muito destacado. Hoje eu sou professor, eu nunca encontrei nenhum aluno que chegasse perto do que eu era, mas sim, nada, sabe? Porque meu trabalho era estudar, então eu tinha que estudar. Eu fazia era tudo muito simples e os professores sempre elogiavam muito, falavam que a coisa ia ser incrível, que ia dar muito certo. Mas é estranho, porque quando você aprende as fórmulas,
e fica tudo muito fácil, você simplesmente segue. Só que depois você começa a perceber que algumas coisas não são tão legais, sabe? Eu terminei a escola querendo fazer uma coisa que eu não podia por conta da minha condição de vida, né? Eu queria estudar geografia, mas era um curso vespertino e meu pai falou, cara, não dá, a gente não tem condição, a gente precisa de você botando dinheiro aqui dentro. E aí eu tive que fazer um curso noturno, eu tinha muita facilidade com tecnologia e fui fazer um curso de tecnologia. Eu odiei isso, porque a coisa que eu faço melhor, né, dentro das minhas habilidades naturais, é perceber as pessoas. Eu percebo pessoas muito rápido, eu consigo ler as pessoas com muita facilidade. Então trabalhar com TI era um negócio que matava a melhor parte de mim. E isso acabou se avolumando dentro de mim e me tornou um adulto extremamente frustrado. É muito estranho pensar isso hoje em dia, olhar para isso dentro dessa perspectiva. Porque eu era um bom programador, eu era um bom técnico de TI, sabe? Eu fazia tudo que eu precisava fazer muito bem, mas eu sempre sentia que não era aquilo, apesar de parecer que fosse. E eu não tinha me atentado tanto para isso, né? Eu fui trabalhar com outras coisas depois, mas eu raramente trabalhava podendo entender as pessoas e ajudá-las. Eu só comecei a fazer isso quando eu virei professor. E aí esse sentimento, ele desapareceu completamente. É muito incrível pensar isso hoje, porque no fim eu ainda me sinto um fracasso. Não dá pra dizer que não. Eu ainda me sinto um fracasso toda vez que eu vejo a minha mãe com quase 60 anos tendo que trabalhar, sabe? Porque eu era uma criança prodígio. Então o mundo que pintaram pra mim a vida toda, que os meus professores pintaram pra mim, era um mundo bem diferente do mundo que eu realmente tenho que viver. Apesar disso, a crise interna que eu tinha, ela acabou. Porque como professor eu consigo olhar para os meus alunos, consigo tirar o melhor deles, tentar entender o lado deles, usar essa habilidade que eu tenho de fato para alguma coisa útil. E isso resolveu algumas coisas na minha cabeça. Não todas, mas algumas. Esse vídeo já está muito grande, então a gente volta a falar disso em outro momento. Hoje é dia 6 de fevereiro, são 6h22, dá muito tempo ainda. Vai pra academia.